Só antes, né, o que é um diodo varicap? É um diodo que conduz no sentido direto, não conduz no sentido reverso. Só que acontece o seguinte, se a gente pegar a pastilha, tá? A pastilha do semicondutor, ela é feita, vamos dizer assim, se fossem 2 tijolinhos, né? Eu teria, faz de conta que está do mesmo tamanho. 2 pastilhas, uma material N, outra material P. Com isso eu tenho uma junção aqui no meio. Essa junção, ela consegue ter aqui uma quantidade de elétrons. O material N tem excesso de elétrons, o material P tem falta de elétrons. Então, quando eu tenho nessa condição as 2 pastilhas grudadinhas uma na outra, eu vou fazer por atração de cargas os elétrons se aproximarem da barreira e as lacunas, né, a falta de elétrons. Considere o seguinte, a corrente elétrica é feita por elétrons, não é feita por positivos. Então, na vida normal, a gente não mexe com positivo, a gente só tem o negativo. Excesso de elétrons, tem elétrons demais, é negativo. Está faltando elétron, é positivo. Para a gente, basta isso. Então, quando eu encosto essas 2 pastilhas, elas criam a barreira de potencial, onde eu tenho o menos e o mais. Se eu fizer conduzir no sentido direto, eu dissolvo essa barreira e faço a corrente fluir. Quando está acontecendo aqui, né? Corrente no sentido direto. Quando eu coloco corrente no sentido reverso, eu acabo aumentando o tamanho da barreira. Eu coloco mais elétrons onde já tinha elétrons e eu tiro elétrons de onde já não tinha tantos elétrons. Então eu faço a barreira crescer. E é aí que está o grande segredo. Quando a barreira diminui de tamanho, eu tenho um comportamento capacitivo como se eu tivesse um capacitor pequeno. Quando a barreira fica maior, é como se eu aumentasse as placas de um capacitor e a capacitância aumenta, certo? Se eu aumentar a tensão reversa sobre um diodo, aumenta a barreira de potencial. Com isso, engrossa os 2 lados da barreira e isso é um capacitor. Essencialmente é um capacitor. Aí, o varicap é um capacitor desenhado para que esse efeito seja maior, para que o efeito capacitivo seja mais pronunciado. Basicamente, todos os diodos são varicap, né? Mas não foram feitos para ser varicap, então a capacitância dele varia pouco, ou é uma capacitância muito pequena, ou ele foi desenhado para ter muito pouca capacitância, porque para determinadas aplicações, de repente, essa capacitância parasita que aparece aqui não é interessante. E, no fim, o diodo varicap foi desenvolvido para que essa capacitância varie bastante e seja de um valor alto, que seja interessante para o uso. O diodo varicap substitui capacitor variável, sim.